Bom, então eu quero começar falando com vocês sobre essa primeira opção que joga lá na MLS, recentemente foi para lá, que é o Rafael Navarro, o centroavante de 24 anos de idade, onde está então lá no Colorado Rapids, onde nessa temporada vive uma fase bem legal, 14 jogos, 8 gols e uma assistência, então 9 participações em gols em 14 jogos disputados. Pelo que eu vi aqui, ele ainda tinha contrato com o Palmeiras, ele foi emprestado pela equipe na temporada passada. É engraçado que no ano passado ele não conseguiu ter esse mesmo desempenho. Jogou bem menos, né? Foram aí 10 partidas pelo Colorado, mas apenas um gol e uma assistência. E aí nessa reta final do ano conseguiu dar a volta por cima com esses 8 gols até então. Ele chegou pro Palmeiras, vindo do Botafogo, chegou de graça. E aí então teve um empréstimo pro Colorado por um valor próximo da casa de 450 mil euros, né? Naquela ocasião 2 milhões e poucos mil reais. E aí então foi de empréstimo com um ano basicamente, né, de duração lá para a MLS e tem conseguido dar essa volta por cima. Jogador então que tem apenas 24 anos, então nesse ponto de vista eu acho que vale a pena, porque se você for analisar as opções para centroavante do Vitória são bem mais velhos, tirando o Alejandro, mas ele pertence à equipe do Red Bull Bragantino. E aí o Rafael Navarro então tem contrato então com o Palmeiras até o final de 2026. O Colorado então tenta uma renovação desse vínculo ou até mesmo a compra em definitivo. O Palmeiras não acha que vai fazer questão de repatriar o atleta que não conseguiu dar essa volta por cima, e se eu fosse o Vitória eu tentaria nessa contratação. Vale lembrar que pelo Botafogo foi muito bem em 2021, naquela ocasião 48 jogos, 16 gols e 10 assistências, não estava na Série A, foi importante para o título da Série B de 2021. Aí 2022 foi para o Palmeiras, teve muita chance no Palmeiras, não tem nem como reclamar. Em 2022, 48 jogos, 7 gols e 4 assistências. Se não tiver enganado, 5 desses foram na Libertadores, né? Ele marcou muitos gols na Libertadores daquele ano. E aí no ano passado, 17 jogos, 4 gols. Foi especulado no Vasco, foi especulado também no Cruzeiro. Acabou que foi para a MLS e vive uma fase ok por lá. Eu acho que poderia ser uma alternativa bacana. Você concorda comigo? Discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, nesse vídeo quero falar aqui sobre o Carpini, novo técnico do Vitória, mas além disso quero falar também sobre alguns atletas que tiveram passagem nos últimos 3 clubes que ele teve um pouco mais de destaque aqui no futebol brasileiro, e se poderia ou não ser uma boa alternativa para a sequência da temporada. Olhando, né, esses nomes que tiveram oportunidades com o treinador, vou citar aqui 4 opções para vocês no decorrer desse vídeo. E já é de se esperar, por exemplo, que o Vitória teria a chegada de reforços no meio do ano, que lembrando, né, a janela vai ser abrida daqui pouco mais de 60 dias, e assim, agora com a chegada de um novo técnico, com certeza aumenta ainda esse número de expectativa de reforços e lista de jogadores que eu vou mostrar aqui para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carton Foot. Conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do Vitória, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 60 mil inscritos. Então, se você está assistindo e não se inscreveu, aproveite aqui embaixo para deixar seu like, se inscrever, que com certeza nos ajuda bastante a chegar aqui a esse próximo objetivo. Então, bora aqui dar sequência no conteúdo e falar sobre essa lista de jogadores para vocês. Bom, quero começar falando então sobre a chegada, né, do treinador. Vou deixar aqui então para vocês, já foi anunciado de forma oficial, bem rápido inclusive, né, essa contratação do técnico. Eu quero falar aqui sobre algumas opções que já trabalharam com ele para posições que o Vitória deve buscar no mercado. Primeiro seria um atleta para jogar pelo lado esquerdo, lateral esquerdo, /meia esquerda, que é o Patrick Bray, que fez parte do clube vice-campeão, né, do elenco, vice-campeão do Água Santa na temporada de 2023, no qual foram 6 jogos disputados naquela ocasião, né, pelo Água Santa. Revezou entre titular e reserva com o Carpini, mas jogou quase todos os jogos do clube na reta final do ano, e aí então vive uma fase bem interessante pelo Botafogo de São Paulo na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, como é a Série B, é interessante porque não tem risco, né, dele chegar a fazer 7 jogos e não poder se transferir para a Série A, né? Então não tem isso, clubes de divisão diferente, então o Patrick Bray poderia ainda ser transferido. 26 anos de idade, nesse ano pelo Botafogo vive uma fase muito boa, contando o início da Série B e o Campeonato Paulista, 19 jogos, 2 gols, no ano passado também pelo Botafogo, depois do Paulistão pelo Água Santa, 30 jogos na Série B e 2 assistências, ótimo desempenho realmente naquela temporada. Jogador que já passou na base do Fluminense, do Vila Nova, profissional pelo Cruzeiro, Curitiba e Paysandu, que foram os clubes no qual ele teve um pouco mais de destaque. Acho que pode ser uma alternativa para esse setor, até porque, por exemplo, em alguns jogos pode ser que tenha a ausência do Zeca, o PK também a torcida tem reclamado bastante, que são os 2 jogadores que podem atuar por esse setor, o Zeca também pelo lado direito, né? Então acho que faltou um lateral esquerdo para essa posição e eu acho que poderia sim ser um bom Patrick Bray para a sequência da temporada. Titular absoluto? Não, mas para complemento de elenco e buscar essa vaga, brigar sem ter que ser um grande investimento, uma contratação super cara, acho que pode ser uma alternativa. Bom, uma boa e chegar, né, ter nesse protagonismo. Outro aqui no vídeo, um cara que eu considero mais difícil até aqui,
que é o Roberto Pereira, é meio-campista argentino, está atualmente na Udinese, tem contrato somente até junho desse ano e diferentemente dos últimos anos que ele quase saiu do clube e ainda renovou, nesse ano está quase certo que ele não vai ter uma continuidade, até se você for olhar para os últimos jogos, né, num espaço aqui de 1 mês e meio, ele jogou então aí 3 desses como titular, mas no último jogo dele entrou no finalzinho e ainda um duelo contra o Napoli, nem sequer sair do banco de reservas, né? Então não tem números ruins desse ano, 27 jogos, 4 gols e 3 assistências, mas em 2021-22 foi desse jeito, assinou um contrato de 1 ano, terminou o vínculo e aí quando começou a temporada ele voltou para o clube, ano passado também da mesma forma, fez essa temporada bem legal, né? 36 jogos, 5 gols e 7 assistências, não ia ficar na Udinese, terminou seu contrato, foi especulado no Santos, no Palmeiras aqui no Brasil, não assinou e aí voltou para a Udinese, onde tem tido esse desempenho. O Santos não tem mais interesse na sua contratação, o Palmeiras também já tem jogadores para esse setor e é igual eu falei, com certeza seria um investimento alto, por isso que eu não considero ele o mais viável aqui dessa lista, mas deixarei como opção, é um cara que chegaria com status bem interessante, na minha opinião, como titular com toda certeza, né? Um meia de criação ou um meia defensivo. Vale lembrar também que ele é revelado pelo River Plate, jogou aí na Udinese, no primeiro time lá no futebol europeu, passou também pela Juventus, eu lembro aqui desse ano, né, que acho que foi a final contra o Barcelona, ele jogava como titular, ficou um tempo também na Premier League pelo Watford, foram 4 temporadas consecutivas e agora mais 4 temporadas vestindo a camisa da Udinese lá na Itália, é bem jovem também, né, 33 anos, nunca teve problemas físicos, de lesão, sempre jogando com muita frequência, eu acho que seria um investimento bem legal. E o último aqui também argentino, é um cara que joga no Brasil e tem contrato, só que ele é a terceira opção de centroavante do Atlético Paranaense, que tem nada mais nada menos do que o Pablo, que tem sido titular do Cuca, e o Mastriani como reserva. E aí sobrou então para o Lucas Diorio, que é um centroavante de 27 anos, que eu já comentei ele aqui em fevereiro desse ano, uma boa para a equipe do Vitória. E olha aqui, né, ele tem números até que ok, né, 8 jogos, 4 gols nos últimos, nesse ano, né, pelo Atlético Paranaense, e mesmo sendo um reserva total, cara, ele só joga sul-americano, Danúbio, Deportivo Rivadavia, qual que é o nome desse clube aqui? Raio Zuliano, e aí contra a equipe também aqui, ó, do Esportivo Almeriano. Ele só tá jogando a Sul-Americana, marcou gol no último jogo contra o Danúbio e também contra o Raio Zuliano, ele e o Mastriani, e o último jogo foi contra o São Joséense, que ele marcou 2 vezes, e o outro contra... É isso, né? Os 4 gols dele nessa atual temporada, mesmo sendo um reserva. É aquela coisa, tem que contar com a sorte para ele não chegar em julho e já ter 7 jogos no Brasileirão. Mas só para você ter uma ideia, cara, ele jogou 4 jogos na Sul-Americana e 4 no Campeonato Paranaense, não entrou nenhum jogo no Brasileirão. E até a torcida do Atlético Paranaense tem ficado bem revoltada e não tem muito interesse nessa continuidade do centroavante, não. Pelo que eu vi aqui, ele tem contrato com o Atlético Paranaense até o final do ano que vem. Ele chegou de graça, livre no mercado depois de encerrar o seu contrato no Pachuca, onde teve desempenho bem ruim no México, né? 2 gols em 16 jogos, mas pelo León na temporada retrasada, ok. 13 gols, 3 assistências em 40 jogos. Já passou também por outros clubes, como por exemplo essa LDU aqui do Equador, que revela bons centroavantes, Cerro Largo e aí o Everton no futebol chileno. Eu acho que seria um cara interessante para chegar de empréstimo, por exemplo, um empréstimo curto daqui para o final do ano, 27 anos de idade. Certamente o Atlético Paranaense não vai colocar ele em 7 jogos daqui até o final do próximo mês, né, de junho. Eu acho que não vai ter esse tudo de partidas e aí poderia trocar de clube. Acho uma opção interessante. E você, o que achou dessa lista que eu trouxe aqui no vídeo de hoje? Gostou, não gostou? Vou deixar aqui nessa tela final também para vocês outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui no canal, de nomes, né, que foram especulados no Vitória nos últimos dias, que certamente vai se reforçar nesse meio do ano. Vai estar também o link aqui embaixo na descrição da Betfair para você começar a apostar, 100% de bônus no seu primeiro depósito a partir de R$ 65. E nos vemos então aí numa próxima. Valeu!